Olá, meu amigo, minha amiga, um prazer enorme continuar aqui com você nesse curso de manutenção e suporte informática. Vamos lá, né? Para quem passou o final de semana do feriado aí curtindo as várias lives que existiram, Cabaré, Vila Mix, agora é hora de estudar. Vamos pôr esse negócio para funcionar, beleza? Vamos colocar aí no seu curso de cabeamento estruturado. Vamos passar aqui então para as nossas informações. Hoje vamos falar sobre cabo coaxial, nossa aula de número 2, nossa segunda semana de atividades. A nossa nota, né? Todas as imagens, fotos, citações são dos seus respectivos donos. Esse material apenas para a utilização em aula, nada comercial, tudo bem? Então, cada marca, cada imagem pertence aos seus donos. Bom, esse é o livro texto que eu estou utilizando, tá? Para o nosso curso de cabeamento estruturado. Ele está na segunda edição, esse é um livro de 2015, eu gosto bastante dele, eu acho que assim, ele atende. Ele não é um livro profundo, mas é um livro que tem do que a gente precisa para o cabeamento. Também não é um curso, não é um livro prático, tá? Ele tem aí na maioria das bibliotecas do Instituto, tá? Mas ele é um livro que a teoria dele atende bem aquilo que você precisa. Bom, o que é um cabo coaxial? Coaxial, galera, o que é axe em inglês? Raio, né? Então, co é que usa o mesmo raio, é isso aí que ele quer dizer. Vamos desenhar aqui para você ver? O coaxial é porque você vai ter aqui, ó, se isso aqui fosse um círculo perfeito, no mesmo cabo você vai ter o positivo e o negativo passando. Então, o fio de dentro rígido é o positivo, tá? Fio de dentro rígido é o positivo, aqui é o positivo, e a malha de ferro que envolve ele em volta aqui na capa plástica é o negativo. Bacana? Então, você vai ter o mesmo raio, ou seja, o mesmo centro. Se você olhasse ele de frente, você ia ver uma coisa assim. Assim. Oh, Deus. Não consigo fazer uma bolinha aqui. Isso. Olhando de frente, assim, olhando de frente, tá? Você ia ver o fio positivo aqui o positivo, e a malha aqui externa, a malha por fora, o negativo. Tá certo? Então, por terem o mesmo centro, né? Por estarem dentro do mesmo centro, então eles são coaxial. E aí o que envolve é o quê? A quantidade de indução eletromagnética aqui dentro, né? O campo elétrico magnético que vai percorrer aí no cabo. Então tá aqui o cabo passando e você vai ter aqui um campo, tá? Elétrico e um campo magnético aqui saindo da tela aí, percorrendo aqui em volta do cabo, tá? Então, por isso que é o coaxial, aí ele recebe esse nome. Ou seja, todos os seus elementos, núcleo, isolador, escudo, estão dispostos em camadas concêntricas e isolantes que compartilham o mesmo eixo, tá? O mesmo eixo geométrico, axe, coaxe. Tá aí a figurinha para você entender da composição, beleza? Esse aqui é um pequeno exemplo, tá? Tipo de cabo coaxial, então eu coloquei aqui vários. Tá? Então aqui para você o condutor, o positivo, né? Aqui você tem um isolador, lógico, o positivo não conectar com o negativo. Aqui você tem uma malha que é o negativo. Então você tem aqui o positivo e o negativo, e aqui você tem uma capa plástica que só tem uma função protetora mesmo. Tudo bem? Aqui eu fiz questão de colocar alguns exemplos de tipos de cabo do tipo da categoria RG, RGC, RF, SCF, LCF. Na verdade, os cabos LF, que padrão LF, ou do tipo, os cabos do tipo F, do tipo H, são cabos utilizados para som, tá? Para esse tipo de conector aqui, ó, conector de áudio. Lembrando, cabo coaxial, ele pode ser utilizado para quê? Para dados, que é o que nos interessa aqui. Mas para o seu uso prático, para a sua vida prática, você pode utilizar também para TV e para áudio. Beleza? Então você pode usar para essas três coisas: dados, TV e áudio. Legal. Bom, vamos lá. Uma definição que é muito utilizada, que você precisa saber bastante,
que é muito cobrado em tudo quanto é tipo de prova que você vai fazer, seja ela de certificação, de concurso ou qualquer outra coisa. São essas características básicas aqui do cabo coaxial. Nós vamos dividir o cabo coaxial em cabo coaxial. Vamos dividir o cabo coaxial em dois, tá? Vou até colocar uma tela em branco aqui. Vou colocar uma tela em branco aqui para você visualizar isso aqui, ó. Cabo coaxial. Fino. E o cabo coaxial grosso. Tá? Cabo coaxial fino, cabo coaxial grosso. Esses dois padrões de cabo coaxial aqui é o que nós vamos estudar. Tá? O cabo coaxial fino recebe o nome de fino em inglês, thin net. Então é o cabo coaxial fino para transmissão de dados, net quer dizer o quê? Ethernet, ou transmissão de dados, né? E o cabo coaxial grosso, grosso em inglês, thick net. Cabo coaxial grosso. Pensando nisso que você acabou de ler, vamos para a estrutura. Cabo coaxial fino. Impedância 50 ohms. Professor, o que é impedância? Impedância é uma medida que envolve resistência mais uma indutância ou capacitância do cabo. Quem mexe com som sabe muito disso. A saída, por exemplo, você não pode... Professor, eu tenho 5 caixas de som perdidas lá em casa. Eu posso conectar ela no conectorzinho da saída do meu receiver lá? Não, não pode. Por quê? Porque você não sabe. Quando você fizer aquela ligação séria ou paralela, né, no seu caso lá paralela, que é conectando os vários fios, como é que elas vão sair? Se vai dar um casamento de impedância. Se a soma das impedâncias não vai ser o quê? Maior ou menor que a porta, ou vai dar você pode queimar a saída do som. Lembra quando alguém falava assim, o som queimou a saída? Sim, queimou a saída por quê? Porque você casou a impedância errada, ou deu um surto. Tudo bem? Então, o cabo, ele tem a impedância medida exatamente para você saber bitola, tamanho, né, espessura e onde e como conectar. Porque dependendo da placa do conector, ele não foi feito para esse porte, não foi feito para esse tipo de impedância. Bom, o cabo tem especificação técnica aqui, ó. Especificação técnica aqui, ó. Cabo coaxial fino, 10 de taxa de transmissão, base de banda passante e alcance, tá? Então esse aqui é 10, que é a chamada taxa de transferência, né? Transmissão ou transferência. A banda passante, qual é a banda passante? A banda base é a banda passante, tá? Aí, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque senão é um curso de engenharia. Mas isso aí é a forma como a informação será modulada no cabo. E o alcance, esse alcance aqui, 2, ele é uma abreviação de 200 metros. Em verdade, metros, tá? Desculpa aí, metros. Então, esse 200 aqui, em verdade, ele é 185. É porque não tinha como colocar 10 base 1.8. 10 base 2, de 200. Porém, o alcance real é 185 metros, tá? O alcance real por segmento, tá? Que faltou por segmento, tá? Por segmento. Então, eu posso ter 5 segmentos. Quanto que é 5 vezes 185? 925. Por isso que o alcance com vários repetidores vai até 925 metros. Tamanho máximo sem repetidor, ou seja, em tese, em teoria, porque isso aqui, ele tem uma atenuação do sinal. Então o sinal, ele entra aqui, galera, ó, o sinal ele entra, vai sendo transmitido até que ele começa a se atenuar e acaba, e some, igual aquele medidor cardíaco, né? Acaba. Então, o sinal ele se atenua de tal forma que ele não consegue mais o que? Ser refletido e ser transmitido. Bacana? Transmissão, ou tipo de transmissão. Banda base, por isso que ele é base aqui. Tá bom? E a gente não vai explicar isso nesse curso, mas esse aqui a gente já explicou no curso. Do tipo ref duplex. Lembra? Do ref duplex? Duplex é que ele pode enviar e receber no mesmo cabo. Enviar e receber no mesmo cabo.
certo? E half duplex, que ele não pode enviar e receber ao mesmo tempo. Então, ora ele envia, ora ele recebe. E o cabo coaxial grosso, também chamado de thicknet, tá? Também chamado de thicknet, cabo coaxial grosso. Ele é de 75 ohms. Professor, tem variação para isso? Tem, galera. Essa impedância aí é só para você entender assim, a base para redes. Eu não estou falando cabo de áudio, cabo de som, cabo de TV, não sei, tá? Uma coisa que você, da prática, da criação, precisa enxergar é que a gente usa muito hoje cabo coaxial em TV e para transmissão de dados. Então, quando você vai montar um CFTV, um circuito fechado de TV, você usa muito cabo coaxial, seja ele fino ou grosso, dependendo da distância, de como é que você quer. Tá? O cabo coaxial grosso ele é 10, ou seja, taxa de transferência 10, banda passante 5 e 5 aqui de 500 metros de alcance. Tá? Então, 500 metros de alcance no segmento. Eu posso ter até 5 segmentos, 5 vezes 5, 25, 2.500 metros. Eita, nós, faltou aqui, né? 2.500 metros é o tamanho total com os repetidores, tá? Olha, a taxa de transmissão é de 100 a 150 megabits por segundo. Você viu que o fino, ele é de 10 a 50, tá? De 10 a 50. Isso aqui, 100 a 150, de 10 a 50, vai depender de quê? Do tamanho do cabo. Quanto menor, maior a taxa de transmissão. Quanto maior, maior é a atenuação, claro, tá? Olha só que bacana. Presta muita atenção nisso, hein, galera? Se o cabo parasse aqui, óbvio que para transmitir daqui até aqui, galera, óbvio, para transmitir essa distância aqui, eu vou ter, esse aqui é comprimento, L de comprimento. Eu jogo uma energia e ele chega. Então, assim, eu transmito muito. Mas para transmitir daqui até aqui, ou seja, aqui vamos colocar 4 vezes L, então aqui eu vou ter que ter uma força muito maior, eu vou ter que ter um repetidor, porque senão ele vai começar o quê? A atenuar o sinal. Ele vai começar a perder força, né, entre aspas aí, no meu sinal. Então, ele pode ir de 100 a 150, 100 se ele o quê? Usar o alcance todo. Mas ele pode ter de 150 se usar um alcance menor, com certeza. De novo, maior distância, menor taxa, mais atenuado. Tudo bem? Lembrou dessa lógica? Ó, quanto mais eu aumento o comprimento do cabo, mais eu aumento a atenuação. Quanto mais eu aumento a atenuação, eu vou diminuir o quê? A taxa de transmissão. Tá? Guarda essa relação aqui, filho. Guarda essa relação. Quanto maior o comprimento, mais vai ter atenuação, mais eu vou diminuir a taxa. Beleza? Por isso que ele coloca um tamanho máximo. Por isso que ele limita o tamanho. Bom, aqui são alguns exemplos de vários tipos de cabo coaxial, grosso, fino, tá? Um agradecimento à empresa aí, ó, RF Voton, que disponibilizou a figura na internet, tá? Peguei deles, lá do site. Precisar de comprar cabo, etc, tá aí. Eu coloquei aqui vários exemplos de cabos finos, cabos grossos, tá? Para vocês. Terminadores, ou seja, o cabo. Lembra que eu dei um exemplo lá na aula de redes, que ele vai ligar os computadores? Ele vai ser aqui um backbone, né? Ele vai ser aqui um backbone. E esse backbone ele vai estar lá ligando vários computadores. Beleza? Então, o que eu ligo nas pontas desse cabo para que a informação não gere ruído aqui? O que eu ligo entre um conector e um computador? Então, são os conectores, tá? Os conectores. Eu tenho o conector padrão, o tipo T, que é a emenda, né? O tipo I ou Barrel para cabo grosso e o tipo transceiver ou vampiro para cabo grosso também. Vampiro é aquele que vai ter uma garrinha, né? Tipo de pressão para você conectar e fechar. Bom, eu coloquei aqui várias figurinhas, então você pode se divertir, pode colocar na internet se você quiser. O importante é que você saiba montar isso, essa é a estrutura básica. O importante é que você consiga montar uma estrutura igual a essa. Esse cara aqui, ó, é um elemento muito importante do cabo coaxial, que eu falei na aula de redes 1, chamado de
terminadores. Tá? Terminadores. São os terminadores. Para quê? Para você não deixar o cabo virar uma antena, senão ele ganha um ruído lascado. Beleza? No cabo de uma televisão, galera, você conecta na TV e na antena, então não tem a ponta. Uma é a antena mesmo. No cabo de uma rede de computador, você pode conectar no computador e pode sobrar uma emenda, ou seja, pode sobrar uma ponta dessa aqui, ó, vazia lá, que não conectou em computador nenhum. Então o cabo vem, foi para o último computador e aqui ficou vazio. Então você tem que tampar. Você tem que tampar com o terminadorzinho. Para isso que ele serve. Bom, como é que a gente mede continuidade de cabo coaxial e como é que a gente mede cabo? Então aqui tem um testador de cabo de rede. Esse aqui é um testador oficial. Nos institutos federais tem. Então quando voltar essa loucura dessa pandemia, quando a gente voltar às atividades, você pode passar lá, tá ok? E usar o equipamento, né? Se for cabo coaxial, também você vai pôr um aqui e um aqui, beleza? Você vai pôr um aqui e ele vai falar certinho para você se tá. Olha lá, ele vai acender a luzinha, pip, tá bom? Ele vai acender a luzinha BNC, é o conector do cabo BNC. Aqui, ó, conector BNC, Bristol Naval Connector, conector britânico, tá? Da Marinha Britânica. Então esse conectorzinho aqui, beleza? E você pode medir também com um multímetro. Bom, você quer uma dica? Eu coloco geralmente aqui, ó, no medidor de diodo, tá? Porque ele faz um barulho, ele faz um som sonoro. Ele coloca aqui, ó, medidor de diodo, tá? Porque ele faz pip, pip. Aí quando você conecta uma ponta na outra, você vai usar essas duas conexões padrões, que não é uma medida de corrente, então você vai usar o positivo e o negativo aqui, beleza? E aí o que você vai fazer? Quando você encosta uma na outra aqui, ó, você pega essa ponta e encosta na outra, ele apita, ele faz pip, 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 significa que eu tenho o quê? Continuidade. Então você pode pegar os dois cabos, se você tiver como trazer, né? Porque, por que o medidor é importante? Professor, porque um cabo está no computador, o outro está lá na PQP, meu irmão. Como é que eu vou juntar os dois cabos? Haja comprimento desse fio aqui, né? Para o multímetro ficar no meio. Então, esse aqui é importante porque esse aqui vai numa ponta, esse aqui vai na outra. Você sincroniza eles e depois eles fazem a medição. Tá? Eles separam, eles desgrudam aí. Tudo bem? Então tá. Então o que eu quero te mostrar é que com o multímetro, o cabo, você acabou de fazer o cabo, você quer medir com o multímetro. Gente, o multímetro desse aqui você compra Você compra um doce e vê um multímetro pregado. Custa R$20 um negócio desse aí. Tá? Acha essas casas de R$1,99, você consegue comprar um multímetro barato, R$40, não sei. Então você pode colocar no modo diodo e aí você pinça no positivo de um lado e positivo do outro. Se você tiver dúvida, faz com cabo de energia. Sem estar conectado em nada. Se tiver conectado em alguma coisa, você vai levar choque. Tá? Ou você vai queimar o aparelho. Então você vai conectar no positivo e no positivo. Se apitar é porque tá ok, o cabo não tem o quê? Fissura, não está quebrado. Pinça no negativo. Se apitar, ok. Pinça no positivo, pinça no negativo. Se apitar, ferrou. Em algum momento está encostando um com o outro. É assim que a gente faz, por exemplo, para saber se alguma coisa está curto-circuitada, etc. Agora, se você quiser medir mesmo, você põe aqui o multímetro na função impedância, tá vendo aqui o símbolo do ohm, que é a impedância. O símbolo do ohm é esse aqui, ó, ohm, impedância. E aí você coloca aqui, você quer medir 75 ohms, você vai colocar aqui 200 ohms, ok? Cuidado, aí tem 200K, não, é como se fosse 200 mil, que tem 2K, também não é não. É a menor que você tiver, 200 nada, por quê? Porque a medida vai ser 75, o máximo que você vai medir. Então, a hora que você colocar no positivo, no negativo, positivo e negativo, você vai conseguir medir a impedância. Se der certo, se der 75 ou se der 50, o cabo tá inteiro, não tá quebrado. Se der zero, ou se der infinito, né, dá um valor muito bizarro, muito acima, é porque a impedância, há uma quebra e ele não consegue medir a impedância. Tudo bem? Bom, tá aí as nossas referências e os agradecimentos, o meu Instagram, o meu e-mail, meu muito obrigado, fica à vontade, entre em contato, faça as atividades. É importante assistir a aula para fazer as atividades, viu? Do mais, tchau, obrigado, fica com Deus, tudo de bom para você e que a gente possa se encontrar aí na semana que vem. Tchau, obrigado!